Ludwig II nasceu em 25 de agosto de 1845 em Munique, na Alemanha. Quando criança, ele era sonhador e rebelde. Bonito, inteligente e sensível, foi coroado rei da Baviera em 10 de março de 1864, depois da morte do pai Maximiliano II. Ele tinha só 18 anos e não passou muito tempo para que ele demonstrasse o seu total desinteresse pelo reinado. Indiferente à política, dilapidou uma fortuna para construir um mundo todo seu nos sugestivos castelos de Neuschwanstein, Herrenchiemsee e Lindenhof, e para se dedicar a um generoso mecenatismo. Ele financiava, por exemplo, o compositor Richard Wagner, que foi obrigado a deixar Munique sob a ameaça do governo de se demitir em massa se o rei não mudasse seu comportamento. Com muita pressão da parte dos ministros, no início de 1867, Ludwig anunciou seu noivado com a prima Sophie Charlotte, irmã da imperatriz Sissi. Mas sendo adiado várias vezes o casamento, por fim foi anulado o noivado. O rei era homossexual e viveu essa condição de um modo muito doloroso, como é óbvio para a época. A sua tragédia pessoal teve também consequências políticas. O monarca estava tão concentrado nas suas contradições que permaneceu às margens do momento histórico e político do seu reino. Espectador passivo do crescimento do poder prussiano, não conseguiu se opor ao reconhecimento de Guilherme I como imperador da nova Alemanha Federada, nascida em 1871. Quando finalmente se deu conta que o seu reino foi reduzido a um simples feudo, praticamente privado de recursos naturais e financeiros e com poderes muito limitados, Ludwig abandonou a corte e se refugiou no castelo de Neuschwanstein. A situação ficou insustentável. Os altos órgãos ministeriais começaram a se mover e nos primeiros dias de junho de 1886 foi expedido um relatório médico que recolhia vários testemunhos sobre o estado mental do rei. Esse relatório é considerado muito pouco confiável, visto que o rei nunca foi submetido a uma verdadeira perícia. No dia 10 de junho daquele ano, uma comissão governativa declarou oficialmente a sua incapacidade de governar. Como o irmão menor do rei também não tinha condições de assumir, o poder ficou nas mãos do tio, o príncipe Leopoldo, na qualidade de regente. Ludwig foi imediatamente transferido ao castelo de Berga e colocado sob estreita vigilância. No dia 13 de junho, ele pediu autorização para fazer um passeio nos jardins vizinhos ao lago de Starnberg e foi então consentido que ele passeasse com o psiquiatra Bernhard von Gulden. Passadas algumas horas, vendo que eles não voltavam para o castelo, foi dado alarme. O rei e o seu médico foram encontrados mortos no lago depois de longas buscas. A versão oficial afirmava que Ludwig teve um acesso de loucura e se suicidou depois de ter matado o médico que procurava impedi-lo de se jogar no lago. 3 anos depois, a corte de Viena também forneceu a mesma explicação para o suicídio do príncipe herdeiro austríaco Rudolf von Habsburg, morto com a sua amante. Nos 2 casos, problemas mentais foram um pretexto para poder sepultá-los em um cemitério consagrado, operação que a Igreja proibia expressamente em caso de suicídio. Mas a autópsia do soberano Ludwig II desmentiu a teoria do afogamento. Não foi achada água nos pulmões. Além disso, apesar dos seus delírios, o rei nunca tinha manifestado tendências suicidas. As suspeitas se agravaram quando um pescador e outras pessoas que se encontravam na zona naquela tarde declararam que ouviram tiros. Começaram assim a se espalhar vozes de um regicídio planejado pela família real. Outra hipótese foi que o governo prussiano tenha orquestrado a morte do rei para controlar a Baviera, que se recusava a perder a sua independência. A controvérsia renasceu em 2007, quando o banqueiro Detlef Untermüller declarou sob juramento que quando criança tinha visto a condessa bavaresa Josephine Kaunitz
mostrar aos seus pais alguns bens, entre os quais o manto que Ludwig II usava no dia da sua morte. Na parte de trás do manto eram visíveis 2 furos de balas de revólver. Infelizmente, em 1973, um incêndio destruiu a propriedade da condessa e, com todo o resto, o manto do rei. A única prova que poderia mudar a versão oficial sobre a morte de Ludwig II. A tese do banqueiro coincide com a do historiador Siegfried Wichmann, de posse de uma fotografia que reproduz um desenho do corpo do rei com algumas marcas de sangue em torno da boca, característica de alguém que foi morto por arma de fogo com um tiro nos pulmões. A controvérsia foi ressaltada pela recusa dos atuais membros da família Wittelsbach, da qual o rei fazia parte, de efetuar uma nova autópsia, como proposto pelo historiador Peter Glowacz. Segundo esse último, naquele sábado de chuva, o rei não se matou. Ele foi vítima de assassinato. Glowacz traz nova luz ao caso no seu livro Atirá-lo em Ludwig II. Na sua tese, Ludwig cai depois de ter sido alvejado com 2 tiros de pistola enquanto tentava fugir do castelo onde era prisioneiro. Para Glowacz, talvez até Otto von Bismarck, o chanceler alemão, estivesse por trás do complô junto com os círculos políticos do reino ou membros da família, cansados daquele bizarro príncipe que dilapidava o patrimônio da família e do Estado na construção de castelos. No livro escrito por Glowacz, uma testemunha parece particularmente decisiva para a tese do homicídio. Anna Mager, filha do médico que inspecionou o cadáver do rei. No leito de morte, o Dr. Rudolf Mag ditou à filha essas palavras: já que em breve eu estarei perto do trono de Deus, eu quero aliviar a minha consciência. Não quero me encontrar com Deus com mentiras no coração. Eu quero dizer agora a verdade que eu não disse na época. No protocolo do certificado de morte, em 14 de junho de 1886, estava escrito que eu tinha identificado no cadáver do rei somente leves arranhões. Eu tive que redigir o certificado dessa maneira por ordem do governo, mas isso era falso. No cadáver do rei, eu vi imediatamente terríveis feridas de arma de fogo. Essa é a verdade. O livro traz várias outras provas e testemunhas que indicam que o rei foi assassinado. O governo recebeu, ao longo dos anos, inúmeros pedidos de exumação do corpo de Ludwig II, mas a resposta foi sempre negativa. Se passaram muitos anos, os culpados não poderiam ser condenados, assim respondia o governo. O interesse pelo caso, naturalmente, é puramente histórico. A decisão, porém, cabe somente à família Wittelsbach. Mas os herdeiros de Ludwig insistem que não darão nunca a permissão. O seu mistério, dizem eles, permanecerá conosco.